vez a aula vai ser de análise sintática. Nós vamos começar a estudar os termos essenciais de oração. Se liga aí! Bom, nós temos como termos essenciais de oração duas figurinhas. O nome mesmo já está falando, são termos essenciais de oração. Essencial é tudo aquilo que não pode faltar. Mas imagine o que é essencial para a gente fazer um sanduíche, seja de qualquer sabor, tá? Qualquer um. Eu tenho que ter qual ingrediente? Pensa aí, pensa aí, pensa aí, pensa aí. O pão, gente, o pão, né? Eu não posso fazer sanduíche sem o pão, eu tenho que ter o pão. Né? Aí, se o meu sanduíche for hambúrguer, vai ter hambúrguer, se for hambúrguer, vai ter ovo e hambúrguer, e assim por diante, tá? Então, termos essenciais são aqueles termos que não podem faltar. E toda frase tem os seus termos essenciais, tá? Que é o sujeito e o predicado. Então, eu trouxe aqui uma frase repartida, tá certo? Como exemplo, ó, todos nós estamos em quarentena, tá? Isolamento social, tá? Nesse momento aí de pânico que estamos vivendo da pandemia, certo? Então, vamos lá. Sujeito é a pessoa que pratica ação, é a pessoa de quem a gente fala alguma coisa, tá? E o predicado vai ser essa coisa que é falada, que é comentada, que é dita. Então, nessa frase aqui que eu criei, o que é que eu quero falar? Qual é a coisa que é falada? Eu quero falar que todos nós estamos em quarentena. Essa é a coisa que é falada. Agora, quem está em quarentena, tá? Quem é que está passando por esse processo? Todos nós. Então, todos nós é o sujeito, certo? É de quem a gente fala, certo? E o predicado é o que a gente fala. Sujeito, predicado. Nem sempre as frases virão nessa ordem, tá certo? A gente pode encontrar em determinadas frases, a gente pode encontrar o sujeito no início, o sujeito no final, o predicado no início. Gente, nos textos poéticos, por exemplo, é muito comum, muito comum, né? Inverter a ordem da frase, que é justamente, às vezes o poeta faz isso porque ele precisa criar uma rima específica, ou às vezes ele faz isso porque realmente ele quer trazer um outro sentido. Ele tem a licença poética para isso, mas até frases que não são poéticas também. A gente pode colocar muito bem o sujeito depois. Vou colocar aqui um outro exemplo e que é um erro gramatical muito comum que as pessoas cometem todos os dias. Bom, gente, nós temos aqui duas frases, tá? Aluga-se casas ou alugam-se casas. Nós encontramos aí várias placas por todas as cidades que nós consigamos andar diariamente esse erro de língua portuguesa, tá? Eu vejo isso sempre por onde eu ando. Acho que todas as cidades assim que eu morei, que não foram muitas, que eu fico muito tempo, eu sempre encontro esse erro. Qual será que está correta? Será que é a frase A ou a frase B, né? É a de cima ou a de baixo? Esse problema a gente resolve quando a gente consegue identificar o sujeito, porque aqui nós temos um exemplo em que o sujeito ele está posterior ao predicado. O predicado vem na frente e o sujeito vem depois. E aí as pessoas erram porque não fazem a concordância do sujeito com o predicado, gente. Porque, pense comigo, vamos lá, da forma que eu ensinei. Sujeito é tudo aquilo de quem se fala alguma coisa e predicado é o que se fala, certo? Então vamos lá. Aluga-se casa. Eu vou pegar de cima. Aluga-se casa. O que é que está sendo alugado aqui? Casa, gente. Casa. Então, o sujeito aqui são as casas, certo? E se o sujeito está no plural, o verbo deveria vir no plural. Muito bem. Então, a de cima está errada. Aluga-se você vai usar quando for uma casa, certo? Porque aqui nós temos um sujeito pós-posto. Então, se nós fôssemos escrever essa frase com um sujeito anterior ao verbo, seria o quê? Casas são alugadas, ok?
observem que o sujeito está no plural, casas. Então, o meu verbo tinha que ficar no plural também, tá? No caso aqui, eu vou utilizar o verbo ser para fazer essa frase. Aqui eu estou usando o verbo alugar, eu não utilizo o verbo ser, mas independente. Observe que aqui está tudo no plural. Tudo no plural. Eu estou usando aqui a minha locução verbal no plural. Então, esse verbo aqui também tem que ficar no plural, certo? Independente dele estar dessa forma ou dessa forma. É um erro muito comum que a gente encontra, tá certo? Ok, gente? Então, fica firmado aí o conhecimento, tá certo? Sujeito sempre vai ser uma pessoa, um animal, um objeto, uma cidade, vai ser alguma coisa, tá? Geralmente um substantivo, mas também pode ser os pronomes que substituem os substantivos, tá? Ou outras classes gramaticais que estejam naquela posição ali e dele você vai falar algo. Então, predicado é tudo aquilo que se diz, que se conta sobre o sujeito, tá? Lembrem-se, sujeito não são apenas pessoas, esse é o erro de muita gente. A gente acabou de ver um exemplo aqui que o sujeito era casas, a palavra casas. Então, qualquer objeto, qualquer ser, animado ou inanimado, natural ou artificial, pode ser o sujeito da frase, tá certo? E ele pode estar no início da frase, ele pode estar no meio da frase e ele pode estar no final da frase, tá? Nós teremos mais vídeos mais na frente, detalhando mais os tipos de sujeito, os tipos de predicado. Se você gostou, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!